passagem para a mensagem de hoje é no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 12. Marcos, capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Vamos fazer uma oração agora para a mensagem de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado por essa mensagem que vamos receber agora. Pedimos para que o Senhor abençoe nosso irmão, teu filho David, para que o Senhor o guie pelo teu Espírito Santo, para que ele fale as palavras do Senhor, para que cada um de nós seja edificado. Ajude cada um de nós também a estarmos atentos, concentrados na mensagem, para que a gente possa sair diferente, possa sair edificado pela palavra do Senhor, Pai. Em nome do teu Filho Jesus que agradecemos e pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo. Muito bom estar com vocês. Muito bom cantar louvores ao nosso Deus. Estou vendo alguns de vocês abanando, né? Parece que vocês estão sentindo calor. Eu venho me preparando para viver no calor, não necessariamente vir para Campo Grande, mas eu entrava no meu carro em João Pessoa e baixava os vidros, deixava sair o ar quente, depois subia, porque aquele ar pode ser tóxico, e depois eu via quanto tempo eu aguentava ficar com as janelas fechadas e o carro quente, querendo poder viver em qualquer lugar sem reclamar do calor. Então, eu estou tão tranquilo aqui. Agora, o que me pegou de surpresa foi, uns meses atrás, o frio. Eu estava sentado no meu sofá, vendo o meu hálito sair da minha boca e pensando: Deus, onde foi que eu vim parar? E do frio que estava, e eu não me preparei para viver no frio, ainda bem que só foi uma semana, né? Graças a Deus. É um prazer imenso poder trazer essa palavra hoje para nós. E o tema é servindo através da cura. Jesus, ele foi no seu ministério curando pessoas. Às vezes era por causa de compaixão. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com dificuldades que nós não teríamos com a nossa medicina, né, moderna, mas Jesus curou por compaixão, Jesus curou porque ele via fé nas pessoas. Jesus também, ele fez milagres para que as pessoas soubessem que ele era quem ele dizia que era.
Os milagres eram prova de que ele era o Filho de Deus, de que a sua palavra era verdadeira. E parece também, se a gente observar Jesus, a gente vê ele tocando o físico para depois chegar na coisa mais importante, que é e sempre será o espiritual. Jesus, às vezes, curavam as pessoas, mas o que ele estava querendo mesmo era dar a cura espiritual. E nós temos nessa situação aqui uma casa tão cheia, pessoas tão apertadas que não dava para ninguém entrar, e talvez sair com dificuldade. E pensaram então em passar pelo telhado, né, da época. Tiveram que quebrar ou afastar aquele telhado para poder passar um homem com cordas na esperança de que Jesus curasse ele. E quando ele desce, Jesus, vendo a fé dos amigos, com certeza, possivelmente do paralítico, mas Jesus diz, vendo a fé que eles tinham, ele disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Ele poderia ter dito, pegue sua maca, levante e ande. Mas Cristo veio para curar a alma humana do pecado. É tão interessante que todas as pessoas que Jesus curou morreram. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou também morreram. Né? Imagina Lázaro, né? A hora da morte chegando e Lázaro diz, eita, eu já estive aqui antes. Né? Ou talvez ele dissesse assim, oh não, de novo não. Mas eu não sei o que estava passando na cabeça de Lázaro, mas às vezes a gente pensa, Deus me curou disso, Deus me curou daquilo. Sendo que a cura física tem os seus limites. A cura física se restringe a esta vida. Jesus não morreu pela cura física e nem teve no seu ministério a ideia de curar todas as pessoas que estavam fisicamente enfermas na época em que andou aqui na terra. Jesus estava ensinando as pessoas nessa casa em Marcos capítulo 2, ensinando essas pessoas, a gente não sabe a mensagem, mas a gente sabe que era sobre o reino, era sobre o Pai e seu amor, ensinando essas pessoas a deixar para trás o pecado e a velha vida e de olhar para frente e olhar para as coisas da vontade de Deus. No versículo 6 do capítulo 2 diz, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo, porque este homem fala assim, quando Jesus disse, né, que ia perdoar os pecados. E eles pensaram, ele está blasfemando. Fizeram um julgamento sem saber. É estranho um ser humano perdoar os pecados dos outros, mas, no caso de Jesus, não tinha nada de estranho nisso. Eles pularam rapidamente a uma conclusão e pensaram, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. E eles estavam exatamente corretos. E Jesus podia, porque Jesus era Deus. E aí Jesus tinha acesso ao que eles estavam pensando no seu íntimo. E Jesus virou e fez uma pergunta no versículo 9. Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue sua maca e ande? O que é mais fácil? Uma frase que você não consegue ver o resultado e o efeito, ou você chamar um homem que não anda a andar novamente? E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, levanta-se e ande. Os mestres da lei que estavam ali, que conheciam mais a lei de Deus do que aquelas outras pessoas, eles estavam ali logo no ministério de Jesus e já não estavam gostando do que eles estavam vendo e ouvindo.
o homem curado parece que passou batido. E um homem que diz que perdoa pecados estava incomodando muito. Se você olha adiante, Jesus se encontra com Levi e vários cobradores de impostos e está sentados comendo com eles, que para os mestres da lei era algo impensável. E diz no versículo 16, durante uma refeição na casa de Levi, que é Mateus do Evangelho, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E esses mestres da lei, no capítulo 3, eles veem Jesus expulsando o demônio e eles dizem, é pelo poder do príncipe dos demônios, Beelzebu, que Jesus faz isso. Eles estão rejeitando os milagres, estão rejeitando o ensino e os feitos de Cristo. E quando Jesus diz, não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes, então a pergunta é, qual é a doença? A pergunta é, quais são as doenças que pessoas têm? Quem são os doentes? E é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. É uma armadilha para o intelecto e o ego e o orgulho humano. Existem doenças físicas, isso a gente já falou aqui. Parece que a medicina moderna, cada dia, aprende ou descobre um novo, né? Existe, obviamente, o problema espiritual do pecado, que afasta o homem, afasta a mulher de Deus. Existem problemas de ordem psicológica. Nós temos experimentado picos de ansiedade e depressão, por exemplo, nesse momento pandêmico e pós-pandêmico. Mas também existe algo que é muito grave, que é cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. Temos uma situação aqui em que um cego de nascença, nasceu cego, né? Estou sendo redundante. Um cego de nascença, né? E os discípulos querem saber quem pecou, ele ou os pais. E Jesus cura esse homem defende Jesus diante dos fariseus e até é expulso do templo. No versículo 35 de João 9 diz, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. E o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, e olha esse versículo, irmãos, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. A dura realidade sobre Jesus Cristo é, ao encontrar Jesus, os seus ensinos, a sua obra, vai ter um efeito diferente nas pessoas. Umas pessoas, os olhos vão começar a abrir e vão começar a enxergar algo que não estavam enxergando antes. E outras pessoas, por mais que acham que estejam vendo alguma coisa, é como se algo vai lhe ser encoberto.
E o versículo 40 é triste. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quem acha que está vendo alguma coisa e quem não está vendo nada? E a pergunta é: o que eu vou fazer com a vontade de Jesus Cristo na minha vida? Porque Jesus Cristo, ele veio para esse mundo, não foi para ser servido. Augusto falou aqui esse mês, ele veio para servir. Nós não estamos aqui para ser servidos, né? Você vai num restaurante, você não gosta da comida, o garçom trouxe, você reclama. Por quê? Porque você acha que está aqui para ser servido. Você compra um produto que quebrou, você vai na loja e fica reclamando, porque você está agora cheio de direitos, né? Direitos que nesse país antes não existiam. Nos Estados Unidos existem faz tempo. E sabe uma coisa que tem lá que não tem aqui? E não é coisas não, viu? Isso aí tem muito. Uma coisa que tem lá que não tem aqui, na mesma medida, é raiva. Muita raiva lá. E de onde vem raiva? Raiva vem quando nós estamos aqui para ser servidos e nós queremos a coisa do nosso jeito e nós temos expectativas em relação a Deus, a vida, nós mesmos e o outro, e quando essas expectativas não são atendidas, ficamos frustrados, chateados e ficamos com raiva. E como é que nós vamos servir através da cura se estamos preocupados demais em ser servidos nós mesmos? Breno, esse mês, lançou um desafio. Ele disse que as pessoas maiores, né? Quem quiser ser o maior, seja o maior servo de todos. Os maiores servos de todos que estão aqui no nosso meio, sem dúvida, são as mulheres. For botar na balança o que a gente serve, o que elas servem, os homens no geral perdem. E aí ele lançou o desafio: seja o maior na sua casa essa semana. Quer dizer, sirva mais do que você é servido. E a gente fica empolgado com isso? Provavelmente não. Provavelmente queremos manter as coisas do jeito que estão. Temos medo de mudanças, temos medo de nos aventurar. E talvez até alguns de nós preferimos, em alguma medida, continuar cegos. Essa semana, alguém me lembrou que existe alegria em ser ignorante. Quanto menos eu sei, menos podem me responsabilizar. Foi o que a pessoa disse. Mas a pergunta é: como nós estamos vivendo as nossas vidas? E estamos entendendo que estamos aqui para servir através da cura. Aí você pensa: mas eu não sei fazer milagre. E você pode pensar: eu não sei tocar alguém e aquela pessoa ser libertada daquela dificuldade, daquele problema. Eu não sou alguém que tem esse poder. O nosso mestre estava o tempo inteiro tentando tirar as pessoas do pecado, mudar a forma como elas pensam e ajudá-las a enxergar o reino de Deus, que em alguma medida é invisível. Porque eu estou enxergando o reino aqui, mas o nosso mundo não entende o que é o reino de Deus. Deus criou a família da fé. Deus criou a família da fé para curar. E pode ser que eu não toco numa pessoa e ela sinta um milagre e se cure, mas
Eu posso ir na farmácia e comprar um remédio. Eu posso ajudar alguém a ir numa consulta de um médico. Eu posso chegar para alguém e olhar para a pessoa e talvez a pessoa não teve ninguém com quem conversar e ouvir aquela pessoa e fazer uma diferença na vida dela. A igreja é o plano de Deus para curar a solidão, para curar medo, para curar ansiedade, para resolver dificuldades financeiras. Essa comunidade que é de Cristo, além dessas paredes, está sendo chamada sempre para abrir os olhos e ver e enxergar. A cura da cegueira espiritual não é pontual, não é momentâneo, é um processo de vida. Ou nós vamos estar sempre sendo modelados por Cristo na nossa forma de ser, viver, entender, pensar, ou nós vamos parar e estagnar. E a tendência, quando a gente para de fazer isso, não é porque a gente pensa que está ruim, a gente pensa, eu já sei, eu entendi, já tive essa aula, já ouvi isso em pregação, isso eu estou por dentro. A nossa tendência de estagnar é estagnar porque a gente sabe. Isso é cegueira. Isso é mentira. Isso é enganar a si mesmo. Jesus falou em João capítulo 13, versículo 34. Todo mundo conhece muito bem essa passagem. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. A família de Deus é chamada para fazer movimentos uns aos outros. Aí o que acontece? Isso cura a gente aqui. Isso faz com que quando alguém é ensinado fora, e quando nós vamos até alguém fora e levamos essa comunidade para alguém fora daqui, essa pessoa é tocada, mexida, afetada. Valmir estava pregando sobre isso domingo passado. A gente vai para ensinar, a gente vai para evangelizar, a gente vai para tocar uma alma, mas não é só jogar uma informação e virar e ir embora. A gente vai lá para levar comunidade e conexão. A gente vai lá para tocar a alma humana na sua maior ferida, na sua maior dificuldade. Por isso que nós somos incentivados e queremos aprender a ser edificadores, consoladores, exortadores, pessoas que perdoam, pessoas que mostram misericórdia, pessoas que sabem se estimular ao amor e às boas obras. Essas passagens todas são passagens que tem na Bíblia sobre uns aos outros. São mais ou menos uns 59 versículos. Humildade, paciência, dá honra, sujeição mútua. A comunhão de Cristo traz a cura para a alma humana. Ajuda o perdido a encontrar Jesus. E ajuda a pessoa que está perdido dentro de si a ter identidade, a saber por que foi criado, por que está aqui e o que vai fazer. Porque eu não estou aqui para fazer a missão de David. Eu estou aqui para cumprir o chamado de Jesus na minha vida. E não sozinho. Nunca gostei de jogar sozinho. Sempre gostei de jogar em equipe, passada de bola. Quando tinha um cara que driblava todo mundo e não passava a bola, eu não queria estar no time dessa pessoa. Nunca quis. Eu gosto de time. Por quê? Porque Deus é time. Pai, Filho e Espírito Santo é um time maravilhoso. Nós estamos sendo chamados para trabalhar juntos, lutar juntos. Agora imagina, se as pessoas que estão aqui, mais de 100 pessoas, nós nos concentramos em olhar para pessoas que não têm Jesus. E nós vamos
Igual o Zanata falou sobre a oferta. Todo mundo levanta e vai ali na oferta. Maravilha. E todo mundo se levanta e juntos vai atrás de uma alma. Imagina se nós nos focássemos em uma alma. Todo mundo. Acho que essa alma ia resistir. Tanto cuidado, amor, carinho, chamando para ir servir, ajudar. Essa frase, servindo através da cura, ela é interessante porque ela pode ter um sentido duplo. Você, levando a cura de Jesus da mente, né? A renovação da mente, levando a cura do pecado, levando a pessoa a sair de uma mentalidade de ilha para a comunidade. Mas também, imagina, servindo através da cura. Servindo através da cura que Jesus fez na sua vida. Quanto mais Jesus me cura, mais eu posso servir e levar a cura para outro. Quanto mais eu tiro a trave do meu olho, eu posso enxergar o que está no olho do outro. Ontem à noite, estava sentado numa mesa e surgiu o assunto de ônibus escolar nos Estados Unidos que é dirigido por mulher. E o meu irmão que está aqui, o nome dele é Joseph, e quando nós éramos pequenininhos, andávamos no banco de trás do ônibus da escola pública, porque tinha uma lombada que o ônibus passava com tudo, e a gente ia bater quase com a cabeça no teto. Era muito legal. Todos os motoristas daquela época eram homens, e quase todos agora são. Por quê? É um movimento feminista? É porque estão tentando inserir a mulher nesse meio, porque não tinha ninguém nesse meio? Por que elas são? Porque elas dirigem melhor. Agora, eu acabei de falar uma frase que dá um tilt aí, né? Né? Mulheres dirigem melhor só se for no teu país, gringo. Eu tenho provas, ok? Vamos lá. Segura aí, Ananda. Quem provoca mais acidentes, homem ou mulher? Quem provoca mais morte, homem ou mulher? Quem bate mais o carro, homem ou mulher? Mas vamos lá. Se isso não é o suficiente para você, quem paga menos no seguro de carro, homem ou mulher? Mulheres pagam menos porque empresas são idiotas. Não, empresas só pensam em dinheiro. Eles não querem saber se você é homem ou mulher. Mulheres pagam menos porque elas provocam menos acidentes, menos prejuízo. Então, não importa o que você está pensando no seu cérebro, Jesus está nos chamando para abrir a nossa mente e perceber a realidade. E a realidade do corpo de Cristo é: nós somos chamados para servir, levando pessoas à cura de Cristo. A primeira delas é a espiritual. Mas às vezes a gente chega primeiro com o físico para depois tocar o espiritual. Mas o mais importante é o espiritual, o perdão dos pecados na cruz de Cristo. Deus ama a gente tanto que Ele quer nos transformar até a gente morrer. Aí você pensa, mas se Ele me ama, porque Ele não me deixa em paz? Porque nenhum pai que presta vai deixar o filho em paz. Ele quer aprimorar, melhorar, educar, ensinar, fazer crescer. Então Deus vai tentar nos transformar até o dia da gente morrer. Porque Ele nos ama tanto. E aí a pergunta é, se nós ficamos aqui parados e pensamos, será que eu sou cego? Aí é a tragédia dos fariseus. Minha humilde opinião é, todo mundo tem alguma cegueira. A pergunta é, qual é a sua e qual é o meu? E a segunda pergunta é, está a fim de mexer com isso? Está a fim de abrir os olhos mais um pouco e mais um pouco? E vai parar de deixar Jesus abrir os olhos? Então vamos em frente. Vamos deixar Jesus fazer na gente
a cura que Ele quer fazer, mas é uma cura contínua. Vamos nos unir como família de Deus e tocar profundamente a vida espiritual, a vida relacional, a vida emocional, a vida física, tanto dos irmãos quanto das pessoas que ainda não conheceram Cristo. Deixa Jesus sarar seus olhos. Deixa Jesus remover a cegueira. Deixa Jesus mexer com você de um jeito que essa semana não vai ser igual à semana passada. Porque se for igualzinho, então o risco é muito grande. Orem comigo. Pai amado, obrigado por sua palavra. E Senhor, obrigado por sua cura. Obrigado porque o Senhor se propõe a nos aceitar, nos perdoar, nos modelar, nos transformar. E Pai, às vezes é difícil para nós continuar indo em frente. Mas Pai, eu entendo que o Senhor nos deu essa família para ter encorajamento mútuo, para ter correção, para ter compaixão, para um segurar o outro junto com Cristo, para a gente levar as cargas uns dos outros, para a gente sofrer o dano uns dos outros. Senhor, nos ajude a continuar em frente juntos, levando toda a cura que Jesus quer para esse mundo perdido. E é no nome precioso dele que nós oramos. Amém. Irmãos, boa semana. Deus abençoe.